Maravilha, estamos de volta com a nossa série Reações ao Natal. Estamos analisando aqui, nesses domingos do mês de dezembro, que reações as pessoas que estiverem envolvidas no primeiro Natal tiveram e como nós podemos aprender com a reação deles. Na semana passada, nós vimos que Maria teve uma reação muito interessante. Maria, mãe de Jesus, quando ela soube do grande plano que Deus tinha para a vida dela, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim tudo aquilo que é a vontade do Senhor Deus. O espírito da Maria, por exemplo, aquilo que foi a reação dela em relação ao Natal foi um espírito de serviço, foi um espírito de poder mostrar: eu estou à disposição, eu quero ser instrumento de Deus, eu quero que Ele me use para coisas grandiosas. É claro que nós não podemos falar sobre o Natal e sobre o espírito do Natal sem falar a respeito de Cristo Jesus. Seria completamente impossível falar sobre reações ao Natal sem ver a reação do próprio Cristo Jesus, que serve como parâmetro, como modelo para todos nós. Para podermos compreender aqui esse momento, eu vou ler um texto de Lucas, no capítulo 1, e eu gostaria de ler aqui a partir do versículo 30. Esse texto aqui é um texto muito interessante, um texto onde nós vamos ter aqui a oportunidade de ver o momento em que o anjo do Senhor, ele está conversando com Maria, falando a respeito do filho que ela teria. Ela pergunta para o anjo: como é que pode uma coisa como essa? Como é que pode acontecer? Eu nem tive ainda relação com nenhum homem. E o anjo Gabriel vai dizer: olha, essa criança que vai ser gerada dentro de você vai ser gerada pelo Espírito Santo, ele vai ser filho do Altíssimo. E aí então vem o desdobramento, versículo 30 do capítulo 1. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Vamos fazer aqui uma oração? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque através dela nós temos a oportunidade de entender o espírito que reinou no coração de algumas pessoas que estiveram envolvidas dentro do contexto do próprio Natal. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos aprender com esse texto que lemos agora, que fala a respeito do Espírito de Cristo Jesus, que fala a respeito dele, que é o personagem principal do Natal. Ajuda-nos a aprender com ele, pois em nome de Cristo que oramos. Amém. Bem, toda vez que a gente olha para um texto das Escrituras Sagradas, a gente tem que parar para se perguntar o seguinte: esse texto está trazendo uma novidade, está trazendo uma informação nova, ou essa informação que o texto está passando, ela já foi dita anteriormente e está sendo somente reprisada? Principalmente o texto do Novo Testamento. O Novo Testamento várias vezes vai trabalhar a seguinte ideia: olha, com esse acontecimento aqui, está se cumprindo uma profecia que foi feita lá atrás. Então, os autores do Novo Testamento muitas vezes lançam mão de textos do Antigo Testamento para poder dizer: olha, está se cumprindo aqui a profecia que foi feita lá atrás. Esse é um dos casos. Há uma frase que precisa ser destacada aqui, que é do versículo 33. O texto diz assim: ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. A mesma construção gramatical vai aparecer lá no Antigo Testamento. É bem verdade que aqui, no Novo Testamento, o texto foi escrito em grego. No Antigo Testamento, o texto foi escrito em hebraico. Mas existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que era uma tradução que já existia na época de Cristo Jesus, que era a Septuaginta, que era muito provavelmente a própria tradução que Jesus usava e que os autores do Novo Testamento usaram para poder fazer citações. E que na Septuaginta, essa frase, o seu reino jamais terá fim, ele vai sair, ou ele vai aparecer lá no livro de Daniel. Se você quiser ir lá para Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 44, você vai encontrar exatamente a mesma frase sendo mencionada. O que significa que essa promessa da chegada de Jesus, ela foi tirada daqui desse texto, de que o seu reino jamais teria fim. Olha o versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os extinguirá.
mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a pedra e o ouro. A prata e o ouro. Esse texto aqui é um texto muito interessante. Nele, o Daniel, ele está interpretando o sonho do Nabucodonosor. Você se lembra da história? O rei de Babilônia teve um sonho onde ele viu uma estátua imensa, gigantesca, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro misturados. Mas ele vai visualizar que em determinado momento uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e ela é lançada contra a estátua e ela vai se chocar nos pés da estátua. E a estátua toda vai ser esmiuçada, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro misturado com barro são esmiuçados. E essa pedra enche a terra toda. Quando o rei tem esse sonho, ele não consegue se lembrar dele, e ele vai dizer, olha, eu tive um sonho e eu queria que vocês me contassem o sonho e a interpretação. Ok, do mesmo. Ele não quis, aliás, não é que ele não se lembrava, ele não quis contar o sonho para não ter aqui a possibilidade de ver uma interpretação equivocada ou só para poder enganá-lo através dos sábios. Então ele queria que contassem o sonho e a interpretação. Nenhum dos sábios foi capaz de poder conseguir uma coisa como essa. Quando ele dá ordem para que todos os sábios da Babilônia sejam executados, e a execução vai chegar até Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles dizem para Arioque, que é o chefe da guarda, diz, olha, a gente vai levar o significado da visão para o rei amanhã. Diz para ele que nós só precisamos desse tempo. E Arioque vai dizer para o rei que Daniel, ele trará a interpretação, e naquela noite ele e os seus amigos oram, e o Senhor Deus se revela a eles e dá a eles não apenas o mesmo sonho, mas também a interpretação desse mesmo sonho. Cada parte da estátua representava um império que se levantaria e acabaria caindo. A cabeça de ouro era a própria Babilônia, na qual o Daniel e os seus amigos estavam vivendo. Babilônia essa que havia conquistado o mundo antigo. Depois da Babilônia viria um outro reino, inferior à Babilônia, que é comparado aqui ao peito e aos braços de prata, que é a coligação dos medos e dos persas. Depois deles viriam, representado pelo quadril de bronze, viria a Grécia. Depois da Grécia, representado pelas pernas de ferro, viria o reino de Roma. E depois de Roma, os pés de ferro e barro misturados, representando os reinos da Europa que seriam divididos, atacados, o Império Romano atacado pelas tribos bárbaras e dividido em nações que não voltariam a se ligar, mesmo que tentassem isso através do casamento. Nos dias desses reis, ou seja, nos dias em que o reino de Roma tivesse sido dividido e estivessem vivendo essa época do reino dividido, uma pedra cortada sem auxílio de mãos viria e destruiria todos esses reinos. E se tornaria um reino que jamais teria fim, que jamais acabaria. E no sonho, Deus vai mencionar que essa pedra representa o reino de Deus que viria. O que o Lucas está dizendo para a gente, quando ele vai fazer menção desse mesmo texto, é que a chegada de Jesus inauguraria o início do reino de Deus. Tem muita gente que olha para esse texto de Daniel capítulo 2 e imagina que o reino de Deus sendo estabelecido está falando apenas da segunda vinda de Jesus. Mas, na verdade, esse texto está falando sobre a vinda de Jesus, as duas vindas de Cristo. Com a primeira vinda, o Senhor Jesus inaugurou o reino da graça. Esse reino da graça é o reino que salva as pessoas. É tanto que a pregação que Cristo Jesus fez enquanto ele desenvolveu o seu ministério público foi: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Vocês já fazem parte do reino. Quando vocês se entregam a Deus e são salvos pela graça mediante a fé, vocês fazem parte do reino de Deus. Então ele vem e ele inaugura esse reino, que é o reino da graça. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador faz parte desse reino. É claro que esse reino ele tem uma segunda dimensão, que é o reino da glória. Quando Cristo Jesus retornar, então nós teremos a oportunidade de entrar nesse reino da glória. O pecado vai ser eliminado, não haverá mais rebelião no nosso planeta, e então começará o reino da glória,
onde tudo estará acontecendo nesse reino como Deus havia planejado que tivesse lugar no nosso planeta antes do pecado acontecer. Então você tem duas dimensões, mas o reino de Deus especificamente, ele é estabelecido com a chegada de Cristo Jesus. Ele vem para poder tomar o domínio que o inimigo tinha de alguma maneira lançado mão. Quando você olha para a rebelião, você percebe nitidamente que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, o inimigo ele acabou tomando posse daquilo que era o domínio que Deus tinha dado a Adão. Adão era o governador desse planeta, era o representante desse mundo. Entretanto, quando ele resolve pecar, quando ele resolve dar ouvidos à mensagem ou às orientações do grande rebelde, ele deu ao inimigo o direito de representar o nosso planeta. É por isso que Cristo Jesus, quando veio ao mundo, ele chama o inimigo, o rebelde, de o príncipe desse mundo. E realmente ele o era, porque ele tomou esse lugar do próprio Adão. Ele conquistou esse lugar do próprio Adão. Tanto que quando você vai olhar para o livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, você percebe que o texto ali está mencionando o momento em que o Senhor Deus reuniu diante de si os representantes dos mundos criados por ele. Quando os filhos de Deus se reuniram diante dele, apareceu lá também o inimigo. Nas reuniões que Deus fazia para poder administrar o universo, o diabo ia lá para representar o nosso planeta. Por que ele ia como esse representante? Porque ele tomou esse lugar de Adão. Cristo Jesus, ele veio para poder vencer onde o primeiro Adão pecou. Então, apesar do inimigo, sim, ter conseguido alguma autoridade, o que ele pretendia quando ele levou Adão e Eva ao pecado? No livro O Deserto da Tentação, Ellen White vai mencionar que o plano do inimigo era trazer à humanidade a rebelião, e à humanidade havia sido dado o poder de se reproduzir. Então, se ele trouxesse Adão e Eva para o seu lado, eles, com a sua capacidade de reprodução, eles encheriam o planeta, e o próprio inimigo daria a eles poder e autoridade para se tornarem guerreiros junto com ele, e ele aumentaria o seu exército, até chegar ao tamanho do exército do próprio Deus. E então ele faria uma nova tentativa de destronar Deus. E ele agora vivendo para sempre, por quê? Porque ele teria acesso à árvore da vida que estava no jardim de Deus, no jardim do Éden. Então, quando o ser humano pecou, ele conseguiu domínio sobre o planeta e agora queria o ser humano como seu aliado. Por isso a frase de Gênesis 3,15 ela é tão importante. Deus vai dizer, você queria o ser humano como seu aliado? Pois bem, vou colocar inimizade entre você e a mulher. O ser humano não vai te seguir por vontade própria, ele vai ter que ser enganado para poder te seguir. Porque de livre e espontânea vontade, eles vão ter aversão a você. Não vai haver essa ideia de parceria entre você e a mulher. E um descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Antes de você poder morrer, você ainda vai picar o calcanhar do descendente da mulher. Cristo Jesus veio como esse descendente da mulher. Ele veio como aquele que veio para poder frustrar os planos do inimigo. Mesmo que Deus tenha limitado a atuação do inimigo, quando no Jardim do Éden Deus colocou inimizade entre o homem e a mulher, colocou um anjo poderoso para poder guardar o acesso à árvore da vida, para que nem Adão e Eva e nem mesmo o inimigo tivessem acesso à árvore da vida e então comessem do seu fruto e vivessem para sempre em pecado. O Senhor Deus, ele agora, com a vinda de Cristo Jesus, ele vem para colocar um fim no reino do inimigo. Por isso que numa das tentações de Cristo Jesus, por exemplo, o inimigo vai dizer para Jesus, olha, é o seguinte, esses reinos daqui do mundo são todos meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser. E se você se ajoelhar e me reconhecer como Deus, então eu te dou os reinos desse mundo. Ele só estava mostrando para Cristo Jesus que Cristo Jesus tinha vindo para poder tomar o domínio do nosso planeta, mas que ele oferecia um caminho mais fácil, um caminho que não precisaria passar pelo Calvário, pela morte, não. Ele daria, de livre e espontânea vontade, o domínio desse mundo, desde que ele se tornasse o Deus de Cristo Jesus. Ele tentou fazer Deus adorá-lo. Por isso Jesus vai repeli-lo e dizer, somente ao seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Quando você olha para esse momento, você percebe nitidamente que o diabo estava tentando impedir que Cristo Jesus tomasse o domínio do nosso planeta. E o fato é que na cruz do Calvário, quando Jesus disse está consumado, ele tomou o domínio do nosso planeta.
Ele se tornou o nosso representante. Ele agora se tornou o segundo Adão. E essa é a boa notícia. Em Cristo Jesus, nós já não somos mais escravos da rebelião. O inimigo deixou de ser o representante do nosso planeta. Aquele lugar que ele ocupava em todas as reuniões universais que Deus fazia, onde todos os representantes dos mundos criados iam diante dele, quem representa o nosso planeta hoje não é mais o diabo. Quem representa o nosso planeta hoje é Cristo Jesus. Cristo Jesus se tornou o segundo Adão. Com a sua morte, por isso ele disse na cruz, está consumado. Com a sua morte, ele comprou o direito de ser o nosso representante. Aonde o primeiro Adão falhou, ele venceu. Aonde o primeiro Adão trouxe morte, ele trouxe vida e vida eterna. Mas para conseguir isso, ele teve que tomar uma postura completamente diferente. Que o apóstolo Paulo vai falar sobre ela, se você quiser acompanhar comigo, Filipenses capítulo 2. Em Filipenses 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo vai falar agora sobre o Espírito que estava sobre Cristo Jesus quando Cristo Jesus veio aqui à Terra. É o Espírito do Natal, é o Espírito que ele deixa como a reação que ele teve em relação ao próprio Natal. Olha o que ele vai dizer, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome, que está acima de todo nome, para que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui alguma coisa em relação ao Espírito que Cristo Jesus demonstrou enquanto esteve aqui na terra. Ele vai mencionar Jesus sendo em forma de Deus. Ele era Deus, é Deus. Mas ele não julgou que o apegar-se a essa forma divina fosse alguma coisa a que ele deveria realmente, com unhas e dentes, se firmar. Mas ele entendendo que a humanidade estava perdida para sempre, e a menos que ele se tornasse o representante da família humana, que nós acabaríamos por estar destinados à morte eterna, então ele assumiu a natureza humana. No texto que nós lemos primeiro, no texto de Lucas capítulo 1, o anjo vai dizer, olha, Maria, essa criança que vai ser gerada no teu ventre, ela vai ser filho do Altíssimo. É interessante o que vai acontecer aqui, porque ele é Deus em sua essência. Ele é um Deus pré-encarnado. Quando você vai para João capítulo 1, isso fica muito claro. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o texto vai deixar claro para a gente que Jesus Cristo é Deus, pré-encarnado. Então, aquela criança que nasceria da Maria iria herdar dela o DNA humano. E o seu DNA divino se misturaria com o DNA humano de um jeito que não dá para poder desmisturar. Jesus não apenas resolveu usar uma roupagem humana, da qual ele se despiria depois que resolvesse o problema do pecado. Ele resolveu unir a sua natureza divina à natureza humana. Por isso, para sempre, ele será o nosso representante. Por isso, o seu reino não terá fim. Por isso, o seu reino é eterno. De geração em geração, ele vai continuar. Até que o pecado termine, e depois que o pecado terminar, ele vai continuar. Por isso, João, no capítulo 21, ele vai dizer, eis que eu vi o tabernáculo de Deus com os homens. O próprio Deus estará com eles. Eles serão seu povo, e ele será o seu Deus. Aliás, Apocalipse capítulo 22. E Jesus continuará conosco como o Filho de Deus para sempre, e ao mesmo tempo como representante da família humana para todo sempre. Sempre que tivermos a oportunidade de poder olhar para suas mãos, nós veremos as marcas do que custou para ele se tornar nosso representante e nos resgatar enquanto família humana.
Portanto, quando olhamos para o espírito que ele teve, o espírito que o norteou foi um espírito de entrega, de doação. Foi uma abnegação total e completa. Ele não se apegou ao seu status de Deus. Ele não se apegou ao conforto que ele tinha enquanto líder de todas as forças que foram criadas no céu, na terra, em todo o universo. Não. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Não havia nada no Jesus de Nazaré que chamasse a atenção sobre si mesmo. Ele era o filho da Dona Maria, era o filho do seu Zé, ele era o homem da carpintaria que havia herdado a profissão do seu pai José. Era um homem comum, como qualquer outro, mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus e ele é homem. Para que ele conseguisse isso, ele teve que apresentar um espírito de abnegação, um espírito de serviço em favor do próximo. Sabe, a Maria, o espírito que ela demonstrou foi: eu entendi o plano de Deus, eu quero ser o instrumento que Deus vai usar. Mas Cristo Jesus, o sentimento que ele vai usar é um sentimento de serviço, é um sentimento de estar junto, de fazer o que for necessário em favor do outro, para ver o bem do outro. Num mundo individualizado, onde as pessoas já não têm mais tempo para poder se preocupar umas com as outras, onde cada um está correndo atrás dos seus próprios interesses, esse espírito de Cristo Jesus, ele deve tocar o nosso coração. Um espírito de preocupação genuína com aquilo que é a realidade do outro. É a empatia, é ser capaz de sentir aquilo que o outro sente, é se doar em favor do outro, é fazer pelo outro aquilo que às vezes nós não somos capazes de fazer. Sabe, no mês passado, mês de novembro, dia 20 de novembro, nós tivemos o nosso encontro do Ministério da Mulher no Colégio Adventista de Santo Amaro. A programação estava terminando e eu ainda tive que fazer algumas viagens para poder levar todas as coisas que a minha esposa levou para lá, para o auditório, para fazermos ali as decorações e tudo. Tinha muita coisa ali que tinha que ser transportada. Eu tive que fazer ali umas 4, 5 viagens para poder levar tudo. Quando eu estava voltando para casa, na última viagem, eu só ouvi aquela pancada seca, aquela batida seca. Quando fui observar, alguém tinha batido no meu carro. O dia tinha sido muito cansativo. Eu só conseguia pensar que eu queria descansar. Era tudo que eu queria. Eu queria chegar em casa, tomar um banho, estava suado, tinha passado o dia todo ali naquela situação. Depois, ainda trabalhando muito para poder deixar o auditório todo organizado, todo limpo, com a decoração toda desmontada. Eu estava muito cansado. Confesso que na hora em que percebi a batida no meu carro, eu falei: oh, meu Deus, eu não mereço isso. Puxa vida, trabalhei o dia todo, agora, numa situação dessa, ter que encarar um negócio. Deus, por que você deixou isso acontecer? Fiquei estragado. Desci do carro estragado, completamente estragado. Do outro carro, o rapaz que veio conversar comigo veio, assim, visivelmente transtornado, chateado com o que tinha acontecido. Ele disse: senhor, olha, me desculpa, foi falha minha, eu não sei o que fazer agora diante da situação, o que eu vou fazer diante disso? Eu estou trabalhando como Uber e tal. Eu estava tão cansado que eu falei para ele: olha, faz assim, pega meu número de telefone e a gente se fala, tá bem? Depois a gente se fala. Vamos ver o que vai acontecer. E ele já me deixou claro que não tinha possibilidade de poder arcar com as despesas do conserto do carro. Tinha estragado bastante. Você imagina como é que eu fui para casa naquele dia? Fui chateado, com pena de mim mesmo, achando que eu não merecia passar por aquilo. Quando eu cheguei em casa naquela noite e fui orar a Deus, e eu fui dizendo: pô, Deus, ó, não entendo que você deixou isso acontecer e tal. O Espírito Santo tocou no meu coração para que eu pensasse na situação do rapaz que tinha batido no meu carro, o Leão. E o Espírito Santo falou no meu coração: mas por que você não pensou ainda no Leão? Esse rapaz, você viu ele dizendo, faz 3 meses que ele comprou o carro para poder trabalhar de Uber, e está muito difícil, ele mesmo mencionou, estava com muita dificuldade de poder conseguir arcar com todas as despesas que ele tinha.
Por que você agora não se preocupa com o rapaz? Você está preocupado exclusivamente com você mesmo. Você tem seguro. O rapaz talvez nem tenha. Você nem chegou a perguntar para ele isso. E eu, naquele momento, comecei a orar a Deus pelo rapaz, pelo Leão. O rapaz tinha batido no meu carro. Conforme eu comecei a orar por ele, eu fui desenvolvendo uma simpatia por ele. Eu comecei a pensar, me colocar no lugar dele, diante de tudo que tinha acontecido. O fato é que a gente não se falou mais. Ele, entretanto, no dia em que eu peguei meu carro de volta da oficina, exatamente no dia, ele mandou uma mensagem e disse: Senhor Samuel, sou eu, o Leon, o rapaz que bateu no teu carro e tal, assim, assim, assado. Eu já falei com ele ali um pouco e falou assim: olha, tranquilo, Leon, acabei de pegar meu carro agora da oficina e tudo, mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Eu estou orando por você desde o dia que você bateu no meu carro. Fiquei muito tocado com a tua história. E ele disse: olha, deixa eu contar o resto, então. Eu, na verdade, sou de lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá. Meu pai está com câncer e eu vim para cá, para São Paulo, para poder conseguir um tratamento para ele. Para poder me manter aqui no tempo em que ele estava, eu comprei esse carro para poder trabalhar com Uber, está financiado, é claro. E a gente, eu estou tentando, mas as portas estavam todas fechadas até o dia em que eu bati no seu carro. No momento que o acidente aconteceu, eu estava muito chateado e estava falando com Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E no meio disso tudo eu ainda bati no teu carro. Fiquei chateado com tudo que aconteceu, mas eu não sei lhe explicar o porquê. Mas depois que eu bati no seu carro, as portas estavam fechadas para mim e se abriram. Conseguiu, o meu pai está fazendo, começou a reagir à quimioterapia. O tratamento dele termina agora no dia 10 de dezembro, e a gente vai poder voltar para casa. Eu consegui pagar todas as dívidas que estavam atrasadas, e ainda estou com dinheiro sobrando. Portanto, eu não sei lhe explicar, mas desde que eu bati no seu carro, eu só recebi bênçãos. E eu falei para ele: olha, eu não sei se é por causa disso, mas eu tenho orado por você desde esse momento. Daí eu disse para ele: sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele começou a chorar do outro lado. Ele me disse: pastor, eu também sou adventista. Nesse momento eu me emocionei, porque é um rapaz que é adventista, que está tentando manter o pai aqui em São Paulo para poder fazer um tratamento. Está num momento difícil, sozinho, sem ninguém para poder estar intercedendo por ele. E ele bateu no meu carro, porque se esse acidente não tivesse acontecido, eu não teria tido a possibilidade de poder me encontrar com ele, e muito menos por interceder por ele, por me preocupar com ele. Fizemos uma boa amizade. Sabe? É lógico, se você me perguntar: pastor, você ficou feliz por bater no teu carro? Não, não fiquei. Mas esse acidente me ajudou a me colocar no lugar do outro e a exercer um pouco daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Para ele poder entender aquilo que a gente estava sentindo, ele não apenas veio para poder estar junto conosco, não, ele se tornou um de nós. E o desafio que o apóstolo Paulo faz para a gente é para que nós tenhamos em nós o mesmo espírito que Cristo Jesus teve. É uma preocupação sincera por aqueles que estão à nossa volta, sejam eles nossos irmãos em Cristo ou não. Mas na maior parte das vezes nós estabelecemos um ritmo de vida em que nós não temos tempo para nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta. Nós não temos. Não temos tempo. Nós somos o centro do mundo. Nossos problemas são os mais importantes. E para resolver nossos problemas e para poder suprir as nossas necessidades, nós fazemos aquilo que for necessário. Essa é a realidade que a gente tem vivido hoje em dia. Essa tem sido a nossa história. E o que esse texto vai dizer para a gente, do apóstolo Paulo, é que nós devemos ter o mesmo espírito que Jesus teve. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele misturou a sua essência divina com a nossa. Ele se tornou um de nós e será um de nós para todo sempre. Todas as vezes que nós decidimos nos importar com aquilo que acontece com as pessoas à nossa volta, dedicar tempo para elas, dedicar tempo para podermos alcançar pessoas para o reino de Deus, para poder abençoar pessoas que estão à nossa volta, sejam elas filhas ou membros da igreja ou não, sejam eles pessoas que vão, através do nosso gesto, alcançar a Cristo ou não, não importa. O que mais importa é que nós tenhamos o mesmo Espírito de Cristo. Cristo não veio morrer apenas por aqueles que o aceitariam. Cristo morreu por todos.
mas deu a todos a oportunidade de aceitar o que ele fez ou não. A morte dele é suficiente para poder pagar os pecados de todas as pessoas que já viveram sobre o planeta e que viverão até o momento em que ele aqui retornar. Mas ele não obriga as pessoas a aceitá-lo. Ele morreu por todos. Por isso, aqui está o grande mistério do amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Cristo, mas em que ele nos amou primeiro. Mesmo estando em rebelião contra ele. Você olha para esse amor de Cristo Jesus e o vê de forma muito clara, é mencionado na cruz do Calvário, quando Jesus olha para aqueles que o estavam crucificando e vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que o apóstolo Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Portanto, a reação que eu gostaria que nós tivéssemos nesse Natal é, em primeiro lugar, a reação da Maria, que entendeu que Deus tinha um plano e que ela olhou para Deus e disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quer. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito de Cristo Jesus, que deu-se a si mesmo, que colocou de lado os seus próprios interesses para abençoar os seres humanos. Ele se colocou no lugar do outro para poder trabalhar em favor daqueles que não mereciam. Aliás, a única coisa que a gente merecia era a morte, morte eterna. Mas ele se colocou no nosso lugar, assumiu a culpa pelo nosso pecado e trabalhou para que nós pudéssemos ser salvos. Esse Espírito, o Senhor Deus quer ver refletido em mim e em você. Esse é o Espírito do Natal. E eu queria que você olhasse agora, eu já disse a você no último encontro, no domingo passado, vou repetir a mesma ideia. O meu desejo é que nesse 2022, que o nosso espírito enquanto igreja, enquanto congregação, seja um espírito de gente que vai estar olhando para aqueles que estão do lado de fora das quatro paredes, entendendo que são nossos irmãos e irmãs em Cristo, mas ainda não sabem disso. E que nós somos chamados por Deus para nos doar em favor deles, para que eles possam alcançar a salvação, a vida eterna, e ao mesmo tempo, para que sejam alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que me desse esse Espírito, para que eu pudesse trabalhar pelos meus irmãos e irmãs, e que 2022 fosse o ano em que a comunidade de Santo Amaro ficará conhecida como a igreja que ama, a igreja que ama igual Jesus Cristo amou, e que trabalha, que se doa pelo semelhante, como Cristo se doou. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso? Senhor Deus, muito obrigado, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus se doou por nós, mesmo que nós fôssemos pecadores. Queremos ter o mesmo espírito que Ele teve, um espírito de doação, de preocupação genuína com o nosso próximo. Te peço que no ano 2022 nós possamos demonstrar de forma clara e visível essa preocupação com o nosso semelhante, trabalhando em função da salvação deles. Ajuda-nos a vivermos essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.